Bom, pessoal, estamos agora para o nosso segundo tempo de aula, né? E como eu havia combinado com vocês, nesse nosso segundo tempo nós iremos resolver aquelas questões que ficaram com dúvidas, né? Ficaram pendentes algumas dúvidas de vocês com relação às 3 listas que eu passei anteriormente, né? Vocês manifestaram aí a respeito da lista, de uma das listas, a segunda questão, certo? A segunda questão de uma das listas, que era justamente a lista, deixa eu ver aqui o que era, meu Deus do céu, que era de introdução ao estudo da lógica de predicados. Nessa lista de introdução ao estudo da lógica de predicados, né, que é a lista 11, a questão que vocês colocaram é a segunda, que é o seguinte, deixa eu compartilhar aqui minha tela e fica mais fácil para vocês entenderem. Então, na segunda questão, nós tínhamos o seguinte, prestem bem atenção, por gentileza, que esse é um negócio bem interessantezinho. Nós tínhamos o seguinte ponto, pedir para traduzir as sentenças que estão escritas em linguagem corrente, ou seja, em linguagem natural, para uma notação simbólica usando termos, predicados, codificadores e conectivos sentenciais. Ou seja, simplesmente para você pegar essas sentenças aqui que estão em linguagem natural, em língua portuguesa, e traduzir para uma sentença na linguagem formal, né? Isto é, uma FBF da lógica de predicados. Observem bem, aqui nós temos algumas informações que são de extrema importância para que você possa concluir essa questão com sucesso, você possa realizar ela com sucesso. A primeira informação importante se refere ao universo ou domínio do discurso. Nesse caso aqui, as variáveis, no caso os x que aparecem aqui, eles serão variáveis que estarão dentro desse universo de pessoas. Então, são todas as pessoas do mundo, certo? Entendido? Esse universo, ele pode mudar? Pode, vai depender do que é que você está modelando, inclusive do que você quer representar, certo? Então, nesse caso aqui, é um universo bem amplo, o universo das pessoas, beleza? Então, esse é o nosso conjunto universo, também conhecido como domínio do discurso. E nós temos como predicados essas seguintes informações, ó. O predicado o predicado I, A, G, predicado D, predicado B, GM, GA e S. Então, aqui nós temos somente predicados, ok? Então, essa é uma questão relativamente simples, porque ela não envolve funções, ela não está envolvendo constantes, nós temos apenas a variável x. E outra coisa, os predicados que nós temos aqui são predicados unários, certo? Ou seja, são predicados que, na verdade, eles estão denotando uma propriedade, né, que uma determinada variável ou que o elemento que aquela variável representa ele vai possuir, certo? Caso o predicado seja verdadeiro, ok? Quando eu tenho um predicado que não é unário, um predicado binário, por exemplo, certo? Ou como a gente pode utilizar a expressão que os autores daquele livrinho verde, que é o Lógica para a Ciência da Computação, eles utilizam. Nós temos predicados monádicos, que são esses predicados que vocês estão vendo aí na questão, né, na questão 2, e temos também predicados poliádicos. Um predicado poliádico, ele tem mais de um parâmetro, certo? Geralmente, os predicados poliádicos, eles vão representar relações, né? Por exemplo, eu poderia ter, certo, um predicado chamado pai x, y. Esse predicado pode dizer o seguinte, ele poderia representar a seguinte sentença: x é pai de y, certo? Então, aqui seria um predicado válido, x e y são duas variáveis, e nesse caso eu estou representando o quê? Uma relação, certo? No caso dos predicados estudados nessa questão, apresentados nessa questão,
eles não são predicados que simbolizam relações. Você pode observar, e isso é importante para você passar para a próxima etapa, que é construir as FBFs, observar o seguinte, ó, cada um desses predicados, ele dá uma qualidade, ele dá uma propriedade para o X, né? Aqui está dizendo, ó, X é estudante, X é inteligente, X gosta de programar, X é digno, X é bom, X gosta de lógica matemática, gosta de algoritmo, X é sério. Então, para cada um desses predicados, ele está estabelecendo o quê? Uma propriedade. Ou seja, ele está dizendo que o X é alguma coisa. Ok? Então, nessa categoria aí, nós temos os chamados predicados monádicos. Por favor, não esqueçam dessa expressão, predicado monádico. Se eu tivesse um predicado como esse, que eu coloquei aqui ao lado, né, eu teria um predicado poliádico. Ou seja, é um predicado que reflete uma relação. Professor, eu posso ter predicado poliádico apenas com 2 parâmetros? Não, você pode ter com N parâmetros, certo? E aí são predicados mais complexos, ok? Por exemplo, eu posso ter um predicado que eu vou chamar de entre, né? E esse predicado aqui, ele tem 3 parâmetros. Eu vou dizer que o elemento X está entre o elemento Y e o elemento Z. Então, esse predicado aqui, se eu tivesse, por exemplo, esse elemento, esse outro aqui e esse outro aqui. Então, suponhamos que esse quadrado seja o X, o círculo seja o Y e o triângulo seja o Z. Certo? Eu tenho essa configuração aqui de posição. Então, se eu passasse essas informações para esse predicado, ele se tornaria o quê? Verdadeiro, porque realmente o quadrado está entre o círculo e o triângulo. Então, percebam aí o poder de representação da lógica de predicados. A lógica de predicados é uma ferramenta bastante poderosa, certo? Mas vamos aqui para a nossa... Tem aqui uma pergunta do Lucas. Qual a diferença entre uma função e o... Lucas, excelente pergunta. Gente, Lucas perguntou qual é a diferença entre uma função e um predicado. Então, vamos lá. Vou aqui até aproveitar a pergunta dele e dar um exemplo. Então, vamos supor que eu tenho aqui o predicado é X, o predicado é inteligente, certo? Então, o predicado... Vamos supor que X, né? A interpretação de X seja Lucas Marx, né? Então, X seja Lucas Marx. Se eu passar Lucas Marx para o predicado é X, esse predicado vai retornar verdadeiro ou falso. Ele vai retornar verdadeiro se Lucas Marx for inteligente. Então, se Lucas Marx for inteligente, aliás, se ele for um estudante, né? Então, esse predicado vai retornar verdadeiro. Se Lucas Marx não for estudante, esse predicado vai retornar falso. Então, um predicado tem essa característica. A interpretação dele ou é um valor de verdade verdadeiro ou é um valor de verdade falso. Tranquilo? Vamos supor que agora eu tenho aqui uma função f de x, certo? E essa função f de x, a interpretação da função é o seguinte: ela vai retornar o pai de x. Eu vou usar aqui um exemplo que não é numérico para ficar mais interessante ainda a diferença entre uma função e um predicado. Então, vamos supor que eu passe para f o valor de x, que no caso é Lucas Marx, certo? Então, Lucas Marx. Nesse caso aqui, o que é que a função f vai retornar? O nome do pai do Lucas. Vamos supor que o pai do Lucas se chame Senhorzinho Malta. Então, o que é que f vai retornar? Senhorzinho Malta. Aí, detalhe. Senhorzinho Malta tem que pertencer ao universo do discurso sobre o qual eu estou trabalhando com a minha função, certo? Entendido? Beleza? Ou seja, nesse caso aqui, o que é que nós temos? Que uma função, ela retorna um valor do universo do discurso, certo? E não verdadeiro ou falso.
Por exemplo, vamos aqui um outro exemplo de função. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma função g, que vai retornar, uma função que tem dois parâmetros, g e y, ela vai retornar y vezes x vezes y, ok? Então, e o meu universo de discurso são os números inteiros, beleza? Então, se x for igual a 2 e y for igual a 3, quando eu fizer g, 2, 3, isso vai retornar o quê? 6, certo? Entendido? Então, mais uma vez, você vê que a função, ela retorna um valor do universo do discurso. Ao passo que o predicado, ele vai retornar ou verdadeiro ou falso. Professor, uma função pode retornar verdadeiro ou falso? Não, as funções não têm valor de verdade. As funções, elas retornam um valor do universo do discurso. Essa é a diferença principal entre predicados e função. E às vezes a gente pode confundir porque tanto predicado quanto função recebe parâmetros, né? Só que vejam bem, no caso dos predicados, os parâmetros são através de variáveis, assim como das funções, só que quando a função de interpretação do predicado avaliar o valor da variável, ele vai retornar verdadeiro ou falso, certo? No caso de uma função, quando a função de interpretação de uma função avaliar o valor das variáveis, ela vai realizar algum processamento que está de acordo com a interpretação da função e vai retornar um valor que é pertencente ao universo do discurso. Como vocês viram aqui, ó, essa função f aqui, ela retorna o pi de x, né, como eu coloquei. Né? Seria a interpretação da função f, né, retornar o pi de x. Tranquilo? Deu para entender, Lucas, agora? Tranquilo, meu craque? Beleza. Deixa eu só tomar uma águazinha aqui. O Vitor já saiu da reunião. Vai ver que não aguentou o sono. Brincadeira. Gente, deixa eu só apagar aqui essas paradas aqui. A gente poder ter espaço para poder trabalhar a resolução das questões. Então vamos lá, né? Dito isso, acredito eu que já dá para vocês entenderem bem o que é que a gente vai fazer. Nossa primeira sentença diz o seguinte: todos os estudantes são inteligentes. Quem é o meu predicado inteligente? É o predicado I, certo? Quem é o meu universo? É o universo de todas as pessoas, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Para todo X, só que toda pessoa é estudante. Vejam bem, ó, essa é um detalhe importantíssimo quando a gente está escrevendo uma FBF para representar uma sentença da linguagem natural. Vejam, o nosso universo são todas as pessoas, mas todas as pessoas são estudantes? Não. Apenas alguns são estudantes. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui, ó? Fala, Iago. Professor, o Vitor está pedindo para você aceitar ele, que o dele saiu. Vale, ele deve estar tentando entrar na outra sala da aula mesmo. Alguém entra no nosso grupo lá do WhatsApp, passa para ele o link dessa sala. Ele falou que está no outro link, professor. Tá voltando. Ah, tá. Ó, pessoal, não é para vaiar o Vitor não, viu? Quando ele entrar. Aê, Vitor! Conseguiu entrar novamente. Saiu aqui eu querendo entrar no outro link da... aula de segunda, né? Não, acontece, bicho, acontece. Vamos lá. Então, ainda bem que você voltou, meu querido. Onde é que eu estava? Todos os estudantes são inteligentes. Só que nem todas as pessoas são estudantes, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Para todo X, né? X aqui do universo das pessoas. Se X é um estudante, então qual é o predicado de X? Então, é X. Se X é um estudante, então X é inteligente. Qual é o predicado de inteligente? É X. É o IX, desculpa. Certo? Aí alguém podia dizer assim, professor,
Nessa letra A, eu não poderia simplesmente fazer para todo x e x? Não, não poderia. Por quê? Porque aqui você estava dizendo que todas as pessoas, inclusive os estudantes, são inteligentes. Mas a minha frase diz que todos os estudantes são inteligentes. Não são todas as pessoas. Certo? Entendido? Então, essa não vale. Essa daqui não vale. A resposta correta, né, a FBF correta, é essa daqui. Para todo x, se x é um estudante, então x é inteligente. Correto? Beleza? Vamos aqui para a letra B. Na letra B, ele diz que alguns estudantes são inteligentes. Como são alguns, não são todos. Então, é quantificação o quê? Existencial. É o mesmo que eu dizer que existem x, né? X é um estudante e x é inteligente. Certo? Vocês devem estar observando que eu estou utilizando colchetes. E, se vocês lembrarem bem, os colchetes não fazem parte, pelo menos na definição do alfabeto, da linguagem, da lógica de predicados, eles não fazem parte. Mas por que eu estou utilizando aqui se não faz parte? Apenas com o objetivo de deixar mais claro, né, a organização aqui da minha fórmula, certo? O ideal mesmo é que ao invés de colchete eu estivesse utilizando parênteses, certo? Mas isso também pode ser um excesso de preciosismo. Então a gente pode simplesmente aceitar que os colchetes também fazem parte do alfabeto da linguagem. Tá certo? Entendido aqui, turma? Bom, então já vimos aqui a letra A, a letra B. Eu vou resolver mais umas 2 ou 3, David, e aí a gente passa para o nosso segundo momento da aula, tá bom? Nosso segundo momento do segundo momento. Aqui diz assim, o seguinte: nenhum estudante é inteligente. Então a gente poderia dizer que todos os estudantes não são inteligentes, né? Então seria uma quantificação, não são inteligentes, seria uma quantificação universal. E a gente poderia dizer que não existe estudante inteligente, certo? Entendido? Então são duas expressões que acabam indo no mesmo sentido. Vamos fazer cada uma delas, e aí vocês vão entender bem direitinho. Ó. Nenhum estudante inteligente. Se é nenhum, significa o quê? Que eu estou negando que numa quantificação universal, né? Como assim, Luke? O nego que vem depois da condicional? Não. Vai ser mais simples ainda. Certo? Vai ser o seguinte, ó. Não é verdade que para todo x, se x, aí eu tenho que colocar aqui, se x é estudante, então, ó, o que é que eu fiz aqui, turma? Vejam bem, ó. Eu neguei a quantificação universal, certo? Eu estou dizendo que não é verdade que para todo x, se x é um estudante, então x é inteligente. Então, estou dizendo que estou negando a quantificação universal. Estou dizendo que não tem estudante inteligente. Ok? Então, nesse caso aqui, eu também poderia dizer... Fala, Luke. Professor, mas, tipo assim, é que a minha lógica, assim, da forma como eu interpreto isso, ficaria, tipo assim... Então, nesse caso, você estaria falando que nenhum estudante é inteligente. No primeiro, na A, a gente tem todo estudante é inteligente. Então, lá tá todo correto, tá toda a gente está afirmando. Só que quando a gente nega esse, a gente não estaria falando... Tipo assim, a gente não estaria excluindo os estudantes, só que a gente não tem que dizer que todo estudante, nenhum é inteligente. Tipo... Se tem estudante, nenhum é inteligente. Porque da forma como negando, você botou o negando X, né? Agora nessa parte. Aí fica se não for estudante, não é inteligente. Só que nenhum estudante é inteligente. Deixa eu ver aqui se eu... Ah, tá. Entendi. Faz sentido. E aí a gente vem para um detalhe interessante da lógica de predicados,
é que a gente pode ter, assim, a gente pode ter mais de uma resposta, né? E aí tem que estar muito dentro da lógica da coisa, certo? Mas eu acho que faz sentido a tua fala. Então, a meu ver, pelo que eu entendi, seria para todo X, se X é estudante, então não é verdade que X é inteligente. Seria assim, Luke? Isso, seria isso, porque, tipo assim, Deixa eu ver aqui, eu acho que faz mais sentido. porque se a gente colocar a negação antes, então a gente também está negando que ele é um estudante. Só que a gente não pode negar que ele é estudante, porque a gente tem que dizer que. Porque a condição é, se ele for estudante, ele não é inteligente. E com a negação vindo antes, está dizendo que ele não é estudante. E aí está dizendo que ele não é estudante, não é inteligente. Gostei, cara, faz sentido. A tua faz mais sentido que a minha, vou até apagar. Entenderam aí, turminha? Ó, para todo X, se X é estudante, então X não é inteligente. Ou seja, todo estudante não existe estudante inteligente, certo? Entendido? E eu acho que dá para a gente colocar como sendo uma existencial, existe... Não, no existencial... Ah, tá. Aí, Luke, eu acho que se a gente fizer assim, ó, não existe X, tal que X é estudante e X é inteligente, certo? Acho que também estava valendo. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só baixar a tua resposta aqui. Vamos fazer aqui uma pequena brincadeirinha. Aqui, ó, para todo X. Ó, se eu nego a quantificação existencial, então a negação da existencial é o quê? Universal. E eu acho que a gente vai chegar na tua resposta, certo? Olha como isso é legal. Então a gente teria isso aqui, ó. Ok? Que isso daqui equivale a isso, ó. Certo? Acompanha meu raciocínio. Deixa eu só descer mais um pouquinho aqui. Aí, isso daqui equivale a para todo X. Eu vou agora colocar isso aqui numa condicional. Né? Vai ficar X. Condicional. Não. Aí, ó. Chegamos no mesmo ponto. Legal isso, não? Sacou aí, Luke? Aí, ó. Beleza, né? Pronto. Então, vocês veem que a gente pode fazer construir a interpretação ou a partir de uma quantificação existencial ou a partir de uma quantificação universal. De repente, ou outra fica mais claro para a gente entender. Beleza? Entendido? Eu acho muito bacana de lógica de predicados isso também. Tranquilo, gente? Então, vimos aqui a letra C. Vamos ver aqui. Vamos aqui para a letra I, que eu acho que ela é mais interessante, porque ela aqui trabalha com dois predicados. E aí a gente passa para a parte de... Então vamos lá. Aqui diz que todos os alunos que gostam de algoritmos são bons. Então, nós temos aqui uma quantificação universal. Opa. Só mudar aqui a cor da canetinha. Nós estamos aqui na letra I. Para todo X, gosta de algoritmo, GA. Mas vejam bem, ó, é aluno também, né? Então, é aluno, é o AX. Então, para todo X. Se X é um aluno, então, ele gosta, acho que é GA, né? GAX. GAX. Então, para todo X, se X é um aluno, então ele gosta de algoritmo, e também estou dizendo que ele é bom. Como é que a gente colocaria esses são bons? São bons
Vx. Acho que eu poderia fazer assim. Todo X, todos os alunos que gostam de algoritmos são bons. Todo X. Se X é aluno, então. Ou seria simplesmente isso daqui. Vamos ver se faz sentido. Para todo X, se X é aluno, então X gosta de algoritmo e X é bom. Acho que faz sentido. Beleza? Alguém discorda? Tem uma outra forma que seria mais clara? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O que é que vocês acham? David, deu para entender aí, cara, como é que você pode resolver as demais? Entendeu aí como é que você pode fazer? Ó, a gente fez A, B e C e fizemos a letra I também. Eu acho que o restante dá para você continuar, certo? Bem, pessoal, vou parar aqui a nossa apresentação para a gente passar para o nosso outro momento. Beleza? Seguinte. Aí, fechar todas as guias. Nós vamos agora tentar entender um pouco como é que funciona a linguagem Prolog, certo? Para início de conversa, deixa eu só pegar aqui o... Eita, funcionando ali. Peraí, Tom, que eu estou carregando aqui uns programas. Vamos lá. Opa. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Ah, pronto. E... Gente, vamos lá. A linguagem Prolog, para início de conversa, a linguagem Prolog, ela é uma linguagem do paradigma lógico, certo? Diferente do paradigma procedural, em que você diz como o algoritmo vai resolver o problema, na linguagem Prolog, ou melhor, nas linguagens do paradigma lógico, você descreve o problema e aí o mecanismo de inferência da linguagem, ele, digamos assim, ele trata de resolver o problema, certo? Por exemplo, vocês em lógica de programação já devem ter feito... Beleza, Rafael, depois tu pode assistir, certo? Porque vai ser interessante agora. Agora é a coroação da aula de hoje, tá certo? Mas tu entendeu, né? Aquela questão que tu pediu para me explicar? Beleza, né? Então, gente, vamos lá. Como eu estava dizendo, o paradigma lógico, ele não é um paradigma em que você descreve como resolver o problema. Você descreve o problema, certo? Eu acho que nas aulas de lógica de programação que vocês já tiveram, e vocês já devem ter programado, ter escrito alguns algoritmos, já ter programado, acho que em C, né, que o Alisson está trabalhando em C. Então, você descreve... Oi? Em Python, né? Ah, melhor ainda. Então, o Python é uma linguagem procedural. Então, numa linguagem procedural como Python, você descreve, através do algoritmo, como resolver o problema. Certo? Então, basicamente é isso. No Prolog, você não descreve como resolver o problema, você descreve o problema. É mais desafiador? Num primeiro momento Por quê? Porque muitas vezes, você vem da programação procedural, onde você está acostumado a esse paradigma. Às vezes, você vem da programação orientada a objeto, que também é um paradigma no qual você descreve como você resolveu o problema, mas só que de uma forma mais sofisticada, certo? E aí você, de repente, se vê diante de um paradigma que você não, para início de conversa, você não tem
estruturas de repetição, você não tem estrutura de seleção, ou seja, no Prolog, você não tem if, then, else, você não tem while, você não tem for, né? E aí, como é que a gente trabalha numa linguagem de programação que não tem as estruturas que a gente está acostumado, né? Esse é o grande barato do paradigma lógico. No paradigma lógico, você utiliza muito recursão, certo? O que é a recursividade? Você já deve ter visto isso lá em Python, deve ter feito aquele programa para calcular o fatorial, e com certeza vocês utilizaram recursividade, né? Então, recursividade é quando eu tenho uma função que chama a ela mesma, certo? Lá na matemática discreta, a gente vai estudar a recursividade a partir de um prisma bem matemático, e é bem interessante essa parte da disciplina. Então, no Prolog, você trabalha muito com isso, certo? Então, você define, né, uma regra, e aí você tem um ponto de parada, e aí você tem a chamada recursiva da regra, certo? E pronto. Aí você simplesmente botar o programa para rodar, e aí beleza. Porque o mecanismo de inferência do Prolog é que vai tratar de resolver a coisa para você, certo? O seu trabalho é, essencialmente, descrever o problema. Um típico programa em Prolog, ele tem basicamente duas construções. Uma são os fatos, certo? Ou banco de fatos, ou coleção de fatos. Esses fatos, eles são verdades, né? E a outra construção são as regras. As regras, elas podem ser satisfeitas ou não. E aí você já começa a fazer um link com o que a gente viu em lógica proposicional. Satisfatibilidade, quando é que uma fórmula é satisfatível, satisfazível, né? Lembra dessa historinha que a gente viu lá no início da disciplina? Certo? Bem, na linguagem Prolog, a gente utiliza muito, né, lógica de predicados, beleza? Bem, já falei muito para vocês e agora vamos começar a mostrar as coisas. Deixa eu só abrir aqui um arquivo. Certo? Bom, professor, que eu tô doido para criar o Ultron, professor. Calma, rapaz, não é bem assim não. Deixa calma aí. Meu Deus, cadê a disciplinas? Cadê matemática? Opa, tá aqui. Pronto. E aí, cadê? Pronto. Bom, vamos lá, compartilhar a tela. Meus amigos, vamos lá. Seguinte. Existem várias implementações do Prolog, certo? Existem muitas implementações. Uma das que é mais utilizada pela galera em geral é o SWI Prolog, que é esse que eu estou utilizando aqui no meu computador. A interface do SWI Prolog ela é bastante simples. Ela é um terminal, como esse que vocês estão vendo, e um editor onde você vai escrever o seu código, certo? Esse código de vocês, eu acho que tem, Gilberto, eu creio que tenha, né? Qual estudo tem online mesmo? Esse editor, você pode utilizar o editor do Prolog, ou você pode utilizar o editor que você quiser. O importante é que você salve o seu código-fonte com a extensão PL, certo? Bem, aqui no terminal, nós temos esse promptzinho, e aqui é onde a coisa vai acontecer, certo? Deixa eu explicar para vocês, inicialmente, esse código que nós temos aqui. Nesse código, nós temos apenas um conjunto de fatos, certo? Então, eu tenho aqui um fato chamado come, outro fato chamado animal. Esses fatos, eles podem ser encarados por vocês como sendo predicados, certo? Então, o predicado come, ele é um predicado binário. Nesse predicado come, ele está dizendo o seguinte, que o urso come o peixe come o peixinho e assim sucessivamente. Então, se a gente fosse escrever isso daqui, deixa eu só pegar aqui abrir aqui uma outra. Se a gente fosse representar isso como um predicado
da lógica de predicados, né? Nós iremos fazer o seguinte. Não é esse. Aqui, pronto. Vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho aqui o predicado come XY. Certo? Isso daqui seria a representação dele como se fosse um predicado da lógica de predicados. Certo? Qual seria o nosso universo do discurso? Seriam os animais. Certo? Ou os seres vivos. Porque a gente pode ter um animal herbívoro. Certo? E aqui também nós temos um outro predicado, que é o predicado animal. Nesse caso aqui, o predicado animal, ele é um predicado unário. Então, ele está dizendo que o urso é um animal, que o peixe é um animal, que o peixinho é um animal, que a grama é uma planta, e temos também um outro predicado aqui, que é o planta, certo? Então, nesse caso, né, o que é que nós temos? Temos 3 predicados que, do jeito que eles estão aqui, esses predicados eles simbolizam fatos, certo? E eu disse para vocês que no programa em Prolog eu tenho fatos e tenho regras, certo? Bom, o que é que eu faço com isso aqui? Inicialmente, o que é que eu posso fazer com ele? Coisa bastante simples. Eu posso verificar, por exemplo, eu posso perguntar à minha base de dados quais são os animais que o urso come. Como é que a gente perguntaria isso? Né? Seria bem simples. Primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, ó. Você vai aqui em File, né? Vem aqui em Consult. Esse Consult aqui, vocês vão já ver o que é que vai acontecer, certo? Eu acho que matemática, Prolog. Aí você procura o arquivo, aí ele está processando. Ele disse aqui ó, que compilou em 0 segundos 21 cláusulas, que é justamente a quantidade de fatos que eu tenho aqui, certo? Pronto, feito isso, eu posso agora fazer uma consulta ao meu programa. Eu quero saber quais são os animais que o urso come. E aí eu faço assim, ó, eu escrevo a regra, aliás, o fato, come, urso, que é uma constante, e x é uma variável. As variáveis em Prolog, você não precisa declarar, certo? Você simplesmente vai se lembrar o seguinte, toda vez que você utilizar uma string com a letra maiúscula, com a primeira letra maiúscula, o mecanismo do Prolog vai entender que ali é uma variável, certo? Então, essa é uma regra que você não pode esquecer jamais, beleza? Então, ali eu coloquei o x como uma variável. Quando eu apertar aqui Enter, x, aí, quando eu apertar Enter, vai aparecer peixe, certo? X igual a peixe. O que é que ele fez? Ele procurou aqui na base de dados, certo? Quando eu falar base de dados ou base de fatos, é tudo a mesma coisa, certo? Deixa eu organizar melhor aqui. Então, ele procurou aqui na base de fatos qual foi onde é que urso, onde é que tem um fato que tenha urso na primeira posição e o que é que tem, o que tinha na segunda ele vai substituir. Ele vai fazer o processo de substituição. Por isso que ele fez ó, x igual a peixe. Se eu apertar ponto e vírgula, ele vai novamente voltar na base de dados e vai procurar outra ocorrência, né, que case com isso aqui, ó, que seja o fato come, que a primeira posição tem a constante urso e que o que tiver na segunda posição ele vai atribuir ao x. Então vejam ó, que o urso come o peixe, né, ó, come peixe, ele come guaxinim, né? Será que o urso come alguma coisa? Ponto e vírgula novamente, raposa, certo? Ponto e vírgula novamente, aí apareceu o veado e apareceu um ponto aqui. Não sei se está dando para vocês verem direito aí na tela de vocês, certo? Mas quando eu estou realizando a consulta no Prolog, eu utilizo o ponto e vírgula para fazer com que o mecanismo volte a pesquisar na base de fatos e se ele retornar algum valor, ele vai aparecer aí. Se eu colocasse o ponto ao invés de ponto e vírgula, ele ia simplesmente encerrar a consulta. Deixa eu voltar aqui para vocês, né?
Vamos lá, novamente. Vamos testar outra. Agora eu quero saber quais são os animais que o peixe é comido. Certo? Vejam bem, olha como é interessante isso aqui. Ó. O que é que eu fiz? Eu simplesmente coloquei a minha variável na primeira posição do fato come. E eu estou colocando a constante peixe na segunda posição. Essa consulta aí está me dizendo o quê? Eu quero saber quais são os animais que comem peixe. Ou, em outras palavras, eu quero saber por quem o peixe é comido. Correto? Então, eu dou um enter aqui. Opa, peraí. Um ponto, desculpa. O urso come peixe e o guaxinim come peixe. Se você observar aqui, né? Só quem come peixe, ó, o urso e o guaxinim. Certo? Deu para entender aí? Bom, eu quero saber agora quem é que o urso come e é comido por outro. Olha só. Ó, aqui eu já tenho uma consulta mais complexa. Nesse caso aqui, essa consulta, eu coloquei come urso X, ponto, aliás, vírgula, desculpa, que a vírgula é a conjunção, come XY. Ou seja, eu quero saber qual é o animal que o urso come e que também come outro animal. E eu quero saber que animal é esse. Entendido? Então, ó, o urso come o peixe e o peixe come o peixinho. Estão vendo aí? Vamos ver se tem mais alguma coisa. O guaxinim. O urso come o guaxinim. Vamos ver se o urso come o guaxinim. Come. O guaxinim come alguma outra coisa? Come peixe também. Certo? O urso come a raposa. Vamos ver aqui. Urso e a raposa. Ver se a raposa come coelho também. Vejam que ele está respondendo bem direitinho. Certo? O importante é você saber como formular a sua pergunta. E a pergunta que eu formulei foi através de uma conjunção. Estão entendendo aí? Então, eu não precisei utilizar if then else, né? Eu simplesmente disse o que é que eu queria saber. Deu para entender aí, turma, essa primeira parte? Deu para entender? Então, nesse caso aqui, esse exemplo ele é bem simples. Eu tenho aqui uma pequena cadeia alimentar, só que está faltando algumas coisas aí. Por exemplo, eu posso definir através de regra, uma regra chamada predador, certo? Deixa eu só pegar aqui o material para a gente poder entender melhor. Cadê? Algum comentário aí, turma? Estão tão calados. Estou anestesiado, apreciando, tentando absorver o maior que eu posso desse programa aí. Interessante, professor, diferente, né? É muito diferente. Então, ó, deixa eu só recapitular aqui para vocês. Você utiliza o Prolog construindo consultas, né? Aliás, a primeira coisa que você tem que construir é a sua base de fatos. Nesse caso aqui, nesse pequeno programa, eu só tenho uma base de fatos. Eu agora vou escrever algumas regras. E através das regras, eu posso, como é que se diz, ampliar o meu programa, inclusive as consultas. Aqui eu já fiz algumas consultas, né? Então, vamos ver aqui. Pronto, aqui acabou. Ó, o veado come a grama, né? A grama não come ninguém. Mas agora vamos fazer aqui essa mesma consulta, só que ao invés de ponto e vírgula, eu vou botar um ponto. Então, aqui ele encerra. Vamos agora fazer uma consulta que ele vai retornar um valor falso. Né? Por exemplo, eu quero saber se o urso come grama. Será que o urso come grama? Se o urso comer grama, ele vai retornar um yes. False. Por que ele retornou falso? Porque ele não encontrou na base de fatos, aqui na base de fatos, um fato que tenha o urso e grama. Certo? Mas se eu colocar aqui urso e peixe, ele vai retornar true. Por quê?
que bem aqui, ó, tá o urso como peixe. Beleza? Eu quero saber se o urso é uma planta. Ele vai retornar falso. E como vocês podem observar, aqui no predicado planta, eu só tenho grama e tenho alga. Eu não tenho urso, né? Mas eu posso perguntar se o urso é um animal. É true. Entenderam aí? Então, esse mecanismo do Prolog, ele é muito poderoso. Por enquanto, eu estou trabalhando só com fatos. Agora eu vou colocar regras também, que aí a brincadeira fica mais divertida ainda. Vou só pegar aqui o material, turma. Cadê? Oh, meu Deus do céu. Opa. Calma. Peraí, que o negócio aqui tá... Oh, meu Deus, tem horas que ele engasga esse meu... Ah, certo. Pronto, Lucas. Enquanto ele está processando ali, eu vou te mostrar. Seguinte, aqui no prompt do SWI, certo? Você procura na internet SWI Prolog, você baixa, inicialmente vai ter só isso aqui. Aí, quando você quiser criar um arquivo, você vem aqui, File, aí você vai para New. Aí ele vai abrir a primeira coisa que você tem que dizer, onde é que você vai salvar o seu arquivo, certo? Então, você primeiro especifica o nome do arquivo, e aí beleza. Quando você quiser abrir um arquivo, você vai aqui no Edit, certo? E aí abre. Para compilar, você vem aqui em File, Consult, certo? Aí você procura aqui onde é que está o arquivo. No caso de vocês, eu coloquei aqui em Prolog, só que ele já está carregado, certo? Aí clicou em abrir, beleza? Aí vai aparecer aqui uma mensagenzinha em verde e tal. Você dá um Enter. Bom, ele deu aqui um erro, né? Mas é porque esse arquivo já está aberto também. Mas seria basicamente isso. Pronto. Depois que você faz isso, aí você pode vir aqui no prompt e fazer as consultas, certo? Você só pode fazer as consultas depois que você realizar a compilação, que é esse processo. Você vai em File, Consulte e vai lá no arquivo. Ok? Entendido aí? Então, esse é o básico, né? Deixa eu voltar aqui e ver se já abriu aqui o... Pronto. Ih, rapaz. Oh, mas daqui tá lenta essa coisa. Opa. Pronto, vamos aqui fazer o seguinte. Nós agora vamos definir uma regra, certo? Nós vamos chamar de caçado. Quando a gente vai escrever uma regra, a gente utiliza esse dois pontos e o hífen, certo? Então, essa expressão caçado x é a cabeça da nossa regra, certo? Então, eu estou dizendo que caçado x, ele... Opa, então esse x tem que ser maiúsculo. O x, ele é comido por y, certo? E esse x, ele é um animal. E o y também. Então, vejam bem, ó. Ver se vocês estão acompanhando aqui o meu raciocínio. Quando é que um animal é caçado por outro, né? Esse animal é caçado por outro, né? Aliás, aqui não é
Tá errado aqui, gente. Aqui era y. Pronto, agora sim, ó. Um y, ele é caçado quando um x come esse y, quando esse x é um animal e quando o y também é um animal. Correto? Deu para entender aí? Vamos lá. Eu preciso definir uma regra para um animal que é caçado por outro. Quando é que o animal é caçado por outro? Então, eu estou supondo, né, que um animal é caçado, ou melhor, ele é uma presa. Caçado fica ruim. Presa. Um animal é presa de outro quando ele é comido por outro animal. Certo? Entendido? Então, para que essa regra ela retorne verdadeira, essa conjunção aqui tem que retornar verdadeira. Estão lembrados aí? Então, essa regra equivale a eu fazer o seguinte. Ó. Deixa eu escrever aqui para vocês em linguagem da lógica de predicados. Cadê isso? Pronto. Então, se a gente escrevesse o seguinte, ó. Opa. O nosso universo do discurso, né, são os animais. Ok? Para todo x. Onde é que nós estávamos? Se x come y, come... Ó. Se x come y e x é um animal. Vejam bem, ó. X é um animal e y é um animal. Peraí, é melhor assim. Vamos lá. Para todo x, se x come y e x é um animal e y é um animal, então, ó, aqui eu vou botar entre parênteses, certo? Então, y é uma presa. Ok? Pronto. Então, vejam bem. O que é que eu fiz aqui? Eu escrevi uma sentença da lógica de predicados que diz o seguinte: se o x come y, o x é um animal e o y também é um animal, então o y é uma presa. Certo? Então, para todo x, se x come y e x é um animal e y é um animal, então y é uma presa. Só que no Prolog, eu não escrevo dessa maneira. No Prolog, eu preciso escrever assim, na forma de uma cláusula de programa. Estão lembrados da história da cláusula de programa que tem lá no dos vídeos do semestre passado, que inclusive foi questão lá do nosso quiz? Então vejam bem, nesse caso aqui, ó, presa é a cabeça da cláusula e essa conjunção aqui é a cauda da cláusula. Correto? Agora a gente vai compilar isso novamente, né? Vamos aqui. Como eu fiz uma alteração, é bom eu salvar, né? E vir aqui e compilar novamente. Certo? Então vejam que ele compilou novamente e agora eu posso fazer uma consulta, né? Vamos ver aqui, certo? Se o veado, ele é uma presa. Então, para o veado ser uma presa, ele precisa ser comido por alguém. E esse alguém precisa ser um animal. E o próprio veado precisa ser um animal. Certo? Então, como é que eu faço? Simplesmente isso. Retornou true. Por quê? Porque realmente o veado ele é uma presa de acordo com a regra que a gente escreveu. Certo? Se eu dissesse presa grama,
e retornar falso. Opa, mas espera aí, professor. A grama, ela é comida pelo veado. Só que veja aqui como é que é a regra, né? X e Y precisam ser animais. Deu para entender aí? Então, turma, no caso de uma regra, né? Como vocês viram, a gente escreve uma regra, né? Utilizando esses 2 pontos, hífen, né? Aqui a cabeça da regra, é o que eu vou utilizar para fazer a consulta, certo? Então, como vocês viram aqui, eu faço a consulta passando um parâmetro para o nome da regra, certo? E aí, o mecanismo do Prolog vai verificar se isso que eu estou consultando é verdadeiro ou não, certo? Bom, vamos aqui fazer um outro tipo de consulta. Presa X. O que é que essa consulta vai retornar? Alguém chuta aí? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Alguém arrisca? Ele vai retornar todos os animais que são presas. Então, o peixe é presa, o peixinho é presa, o peixe novamente. Só que aí vocês estão vendo que ele está repetindo, certo? Aí existem uns mecanismos para a gente fazer a poda da árvore de busca. Aí só que lá em inteligência artificial vocês vão aprender isso, tá certo? Ó, guaxinim, raposa, coelho. Só quem não apareceu aí foi quem? O urso. Porque o urso, nessa nossa brincadeira aqui, ele está no topo da cadeia alimentar, certo? Então ele não é presa de ninguém. Entenderam aí? Deu para entender? Deixa eu ver aqui se tem outro exemplo aqui no material. Aí. Aqui não tem mais não. Turma, alguma dúvida? Sim ou não? Alguém abriu o microfone e ia falar alguma coisa? Deu para vocês entenderem aí como é que a coisa funciona, mais ou menos? O que eu queria mostrar para vocês era simplesmente como é que a gente poderia utilizar esse nosso conhecimento lá da lógica de predicados, né? Onde é que a gente prega isso, digamos assim, de maneira prática? Construindo regras para programas em Prolog, certo? Você pode... Um dos exemplos mais clássicos do Prolog é a árvore genealógica, né? Então, no árvore genealógica, você definiria alguns fatos, como pai e mãe e filho, e aí você definiria algumas regras como avô, como tio, como avó, né? E por aí vai. O negócio é que eu não tenho aqui um arquivo que tenha árvore genealógica. Deixa eu procurar aqui. Disciplinas. Eu vou mostrar para vocês aqui uns outros exemplos, que aí fica mais... Pronto, esse daqui é interessante. Esse programa em Prolog, ele calcula o fatorial de um número. Só que como vocês estão vendo aí, eu tenho somente regras, certo? E várias dessas regras, elas são regras recursivas. Como, por exemplo, essa primeira aqui, né? Nessa primeira aqui, faz o cálculo do fatorial, ele vai retornar 1 se esse x for menor ou igual a 1, certo? Esse ponto de exclamação aqui é um operador do Prolog. Ele aqui interrompe o fluxo do programa, se eu não me engano. A partir dessa outra linha, é a mesma regra FAT, só que aqui ele faz uma chamada recursiva. Está chamando a si próprio aqui. Então, aqui ele está multiplicando, né, os valores. Então, você tem aqui um programa que calcula o fatorial sem ter estrutura de repetição, sem ter if, certo? Só mesmo através do quê? Aqui você está descrevendo como é que é um fatorial. Ok? Ver aqui se tem um outro exemplo interessante.
Pronto. Esse outro programinha aqui, ele vai dizer qual é o maior de 3 números. Você passa 3 números para ele, ele vai dizer qual é o maior número. Se é o primeiro, o segundo ou o terceiro. É. Deixa eu ver aqui se dá para a gente compilar ele. Solte. Ai, não, né? Maior. Pronto. Vamos ver se ele... Acho que seria max. 2, 3, 4. Gente. Eu não estou sabendo como é que a gente utiliza ele, certo? Mas deu para entender aqui para vocês, né? Como é que nós temos os... Ah, peraí. E assim. Pronto. Eu não estava... Ó, você passa 2 números para ele e uma variável. A variável ele vai dizer qual é o maior dos 2 números. Então vejam bem aqui. Eu pensando que era 3 números, mas era só... Ó, viu? Ok? Então, passa 2 números, ele vai dizer qual dos 2 números é maior do que o outro. Fala, Pedro. Pois, tente colocar os dois iguais, para ver o que acontece. Vamos ver o que é que ele faz. Ele retorna, mesmo assim, um número. Certo? Mas, ó, o que eu acho mais interessante é que você não tem as estruturas de seleção. Você observar o código desse programa e comparar com o mesmo programa que você faz no linguagem procedural, na linguagem procedural você tem um código maior, né? Claro, eu acho que na linguagem procedural o código, ele é, assim, para a gente que é mais acostumado com linguagem procedural, lógico que é evidente, a gente acha ele mais fácil. Mas veja como esse código é enxuto, né? E outra, o que é que nós estamos fazendo aqui? A gente está descrevendo, ó. Se eu passar ele vai fazer o seguinte, ó. Se o m for maior do que y, então o m vai ser o x, certo? Veja bem, se o x for menor do que y, o m vai ser o y, né? O número maior. Então, essa variável m é o quê? É o maior número, correto? Só que aqui eu tenho um outro predicado que é o max zero, certo? Só que aqui no max zero ele utiliza esse ponto de exclamação que, como eu disse para vocês, ele é um operador do Prolog, certo? Então, vejam bem, ó, se x for maior do que y, o maior vai ser o x. Se o x for menor do que o y, o maior vai ser o y. Se o x e o y forem iguais, então ele vai retornar o x, certo? Então, vejam que essas 3 linhas aqui, pronto, essas 3 linhas é o programa que verifica qual é o maior de 2 números, né? Compara essas 3 linhas com o mesmo programa que você faria no Python, por exemplo. Acredito eu não conheço bem Python, para falar a verdade, não conheço nada de Python, mas eu creio que no Python você gastaria mais de 3 linhas, correto? Mas o cavalo de força do Prolog é essencialmente a questão da recursividade, certo? E também o mecanismo de inferência dele. O mecanismo de inferência é que faz o trabalho por debaixo dos panos. Como eu disse lá no início, e eu torno a repetir, no Prolog, a sua preocupação é descrever o problema. Então, o que é o maior de 2 números? Né? Aí está bem descrito. Beleza? Bom, gente, eu acho que deu para vocês entenderem, né? Vou aqui parar aqui a nossa apresentação. Como eu disse, seria só um aperitivo para vocês entenderem o que é o Prolog, terem uma mínima noção do que é Prolog, né? Não era minha intenção fornecer para vocês um curso de Prolog aqui. A gente precisaria de pelo menos 80 horas aula para vocês ficassem bem craques no Prolog. Beleza? Mas eu espero que tenha atendido a curiosidade de vocês, certo? Vou interromper aqui a gravação. Acho que todo mundo já registrou a presença, né? Caso não tenha registrado, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Gravação interrompida.